por razões até culturais, nós sempre tivemos instalados nos prédios dos fóruns, né? Mas em razão da própria autonomia nossa financeira, orçamentária e o judiciário da expansão dos seus serviços, começa-se a sentir a necessidade de espaços que são ocupados pelo Ministério Público. E aí a gente tem feito um grande esforço com a colaboração da Secretaria da Justiça, né, para ir aos poucos e dentro de um planejamento, porque os recursos orçamentários também são limitados, para conseguir unidades próprias do Ministério Público, né. Qual o número de promotores no Estado de São Paulo? De promotores são 1.534 e 300 procuradores de justiça. Então, ao todo, na ativa, nós temos 1.834 membros. Qual seria o número ideal? Este número, na verdade, aí nós temos cerca de cento e poucos cargos, acho que 130 ou 140 cargos vagos, pouco mais do que isso, né, de substitutos. Abrimos um concurso agora de 75 cargos, eu acho que restam mais 70 e poucos cargos em aberto. O déficit no Estado seria de 200 cargos? Eu acredito que 150 cargos aproximadamente, eu não tenho o número exato aqui em mãos. Tá. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo Ministério Público hoje na visão do senhor? Olha, as dificuldades que nós temos, que a instituição tem, na verdade, são aquelas naturais da tecnologia, né? Nós temos que investir mais em tecnologia da informação, né? Aparelhar melhor a instituição em termos de informatização, seja no tocante à nossa atividade meio, à gestão, porque isto representa economia de recursos, liberação de funcionários que hoje estão empregados em rotinas administrativas, vamos dizer assim, superáveis com a introdução da informatização, pessoal esse que poderá ser empregado em apoio à atividade fim, né? Então, este é um dado importante, né? Além de outros, evidentemente, de outras iniciativas que a gente poderá adotar, como mudanças na atuação da segunda instância, algumas formas de especialização ainda na primeira instância, criação de mecanismos de integração entre primeira e segunda instância, a criação de câmaras de tese, né? E outros mecanismos mais que permitam à instituição, vamos dizer assim, trilhar um caminho de definição de diretrizes e de integração entre primeira e segunda instância. Doutor, infelizmente presenciamos muitos escândalos políticos, né, com dinheiro em meias e cuecas e tal. Por que não vemos corruptos atrás das grades? Olha, na verdade o que acontece é que o Ministério Público, ele é o defensor da ordem jurídica, do regime democrático, né? E como não pode deixar de ser, ele está submetido a todo o ordenamento jurídico. Nós trabalhamos em função da lei, da Constituição e segundo os parâmetros legais, né? Então, o nosso trabalho de investigação, ele tem que atender aos parâmetros legais. E nem sempre o Ministério Público, apesar de todo o esforço que faz, né, dos procedimentos investigatórios que instaura e das medidas e da insistência que desenvolve, ele consegue provas adequadas que confirmem aquela notícia divulgada. Então, esta é a grande dificuldade, né, de você levar para um procedimento investigatório provas suficientes que confirmem aquele fato noticiado, né? E nós não podemos nos desviar do terreno da legalidade, né? Então, a instituição tem tido as iniciativas necessárias, ela cumpre o seu papel, se esforça, mas nós não podemos nos afastar da ordem legal, não podemos cometer arbitrariedades e ilegalidades. Então, se somos defensores da ordem jurídica, nós temos que seguir os parâmetros da lei. E nem sempre nós conseguimos a prova, a demonstração, né, daqueles fatos noticiados. E o que fazer para melhorar isso, na opinião do senhor? Olha, esse é um processo que até mesmo cultural, né, que envolve o reconhecimento dos segmentos do Estado competentes, entre os quais o Legislativo, que reconheçam a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos processuais, dos mecanismos legais de colheita de prova, né? A gente tem em outros países uma série de mecanismos que acabam sendo trazidos aqui para o país também, não é? E então eu acredito que esses avanços poderão, hoje já temos alguns avanços, como a colaboração internacional com outros países, né,
como a colaboração processual, né, que é a delação premiada, o mecanismo da infiltração, né, são todos meios de provas possíveis, mas que podem ser aprimorados, né, assim como outros, para permitir a elucidação desses fatos mais complexos. Né? Haveria necessidade de mudança na legislação, por exemplo? Em alguns pontos, sim. Né? Em alguns pontos, a nossa legislação pode ser melhorada, né? Em termos de colheita de prova, né? De meios de prova. Em alguns pontos, sim. Né? Essa é a grande dificuldade. Em alguns pontos, sim. Agora, doutor, é notório que políticos querem limitar o poder do Ministério Público, né? O que fazer para impedir isso? Na verdade, é um trabalho de demonstração para a sociedade e para o próprio meio político do papel que a instituição representa, né, da importância que ela tem para a sociedade, né, e eu acho que é de convencimento de que limitar a ação do Ministério Público é trabalhar para a impunidade, né, e é trabalhar contra os interesses da sociedade. E esse vamos dizer assim, é um trabalho que a gente tem de convencimento, né, de que o prejudicado aí não será a instituição, mas será a população. Agora, como o senhor avalia o crime organizado aqui no estado de São Paulo? Eu acho que não é um problema do estado de São Paulo, é um problema hoje quase que nacional, mais do que nacional, transnacional. Né? O crime, ele é cada dia mais, ele deixa de ser um crime de varejo, de massa, né? Para ser um crime organizado mesmo, quer dizer, um crime executado por pessoas que se organizam, por pessoas que arquitetam, que engendram, né, entidades para desenvolver aquela prática. Né? E isso tem acontecido em vários setores, não é? O principal deles é o narcotráfico, né? Tem na área de corrupção? Tem, a gente sabe que tem tráfico de pessoas? Tem tráfico de pessoas, né? Então há em vários setores, infelizmente, a gente encontra esta realidade, né? Quer dizer, as pessoas hoje se organizam para a prática de crime. O que você menos vê é aquele criminoso ocasional, aquele crime de massa, né? De furto, de assalto, ainda tem. Né? Mas os crimes mais nocivos são esses. Falando nisso, existe previsão de criação de um GAERCO aqui na região? Sim, a intenção nossa é, depois aí oportunamente, né, não já, conversar com os colegas aqui de Araçatuba e região para ver o desejo deles de implantar o GAERCO. Né? A instituição, a Procuradoria-Geral, tem o propósito que isso aconteça. E aqui a região é propícia para isso, né? Eu acho que todas as regiões são, né? E aqui não escapa a essa realidade. Né? Nós temos hoje todos os núcleos trabalhando integradamente e coordenados por uma secretaria executiva que está em São Paulo. Hoje o GAECO atua de maneira uniforme e bem concatenada em todo o estado, e nós gostaríamos que Araçatuba também viesse a ter o seu núcleo funcionando.